Olá, sou o professor Gilberto. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre frações, tá? Bom, para falar sobre frações, a gente tem que relembrar alguns nomes, né, específicos. Por exemplo, se eu escrever a fração aqui agora 2, embaixo 3, a parte de cima e a parte de baixo tem nomes específicos, tá? Então a parte de cima a gente chama de numerador, ok? Numerador a parte de cima. E a parte de baixo é chamada de denominador. Denominador, ok? E a leitura dessa fração, no caso, 2 em cima e 3 embaixo, vai ser 2 terços. 2 terços. Ok? Então esse é o nome específico que damos à fração. A parte de cima, numerador, e a parte de baixo, denominador. Aqui, ó, no lado direito do vídeo, eu tenho algumas figuras, tá? E deixa eu trocar aqui de cor. Eu tenho algumas figuras e tem alguns números também aqui, ó. Então, por exemplo, essa figura que está aqui, onde eu vou circular de preto, vamos tentar descobrir aqui qual delas aqui seria o número para encaixar nesse círculo aqui. Se vocês olharem para o círculo, ele foi dividido em 3 partes iguais, tá? Então vamos fazer aqui para a gente representar a parte do círculo. Então, de cara, eu já falo para vocês que o número de baixo da fração é em quantas partes o inteiro vai ser dividido. Nesse caso aqui, o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Então, embaixo, eu vou colocar o total que foi dividido. E se eu falar assim, ó, dessas 3 partes que foi dividida, eu tenho 2 partes que estão pintadas e uma não está. Então, para eu representar a parte que está pintada, são 2 partes, um total de 3. Ok? Então, essa parte aqui, esse círculo que foi dividido em 3 partes iguais, onde eu tenho 2 pintadas, para eu estar simbolizando essa figura, vai ser esse valor aqui, ó, que eu vou circular agora. Ok? Então, essa figura aqui é a mesma coisa que 2 terços. Vamos falar sobre uma outra figura aqui, vamos pegar uma outra cor de caneta. Tá, então, como que eu faço para simbolizar essa figura aqui, onde eu vou circular agora de verde, ó? E aí eu queria chamar a atenção de vocês que essa figura, ela foi dividida em quantas partes igual? Vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui de preto. Ela foi dividida em uma parte aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. Então, para a gente representar essa figura, vamos colocar aqui embaixo, ó, então ela foi dividida em 6 partes iguais. Tá, e a parte que foi pintada de verde? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para eu representar aquela figura ali, ela foi, vamos trocar aqui de cor de novo, 5 num total de 6. Então, o único número aqui que representa essa figura é essa daqui, ó. 5 num total de 6. Tá, então, aonde eu quero chegar com esse assunto? O número de baixo é em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, quantas partes o inteiro foi dividido. Foi dividido. Ok? E o número de cima é quantas partes do total eu vou querer, ou eu preciso, ou eu estou marcando, coisa parecida, tá? Total de partes que eu quero. Total que eu quero. Ok? Total que eu quero. Então, como naquela figura ali verde, que está pintado, né? Que tem 6 lados. Aqui no caso, ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, como eu perguntei sobre a parte que está pintada, que é verde, foi 5, num total de 6 partes. Ok? Pessoal, retomando aqui a aula, nós vamos falar agora sobre as operações envolvendo frações, tá? Nesse caso aqui, vamos estar falando sobre adição, que alguns também costumam chamar de soma, tá? Aqui eu coloquei, ó, adição, soma, né? Denominadores iguais. Deixa eu só trocar minha cor aqui. Ok, então, quando os denominadores forem iguais,
e quando os denominadores forem diferentes. Ok? Bom, quando os denominadores forem iguais, o que eu tenho que fazer? Como está escrito aqui, ó, 4 sétimos somado mais 3 sétimos. A parte de baixo eu reescrevo ela, tá? E a parte de cima, 4 mais 3, 7. Tá? Então, retomando. A parte de baixo eu reescrevo e eu faço a operação que está aqui em cima. E nesse caso, 7 sobre 7 é a mesma coisa que o número 1. Por quê, professor? 7 dividido por 7 vai ser igual a 1. Na parte de baixo, vamos lá. Eu tenho 5 17avos somado mais 6 17avos. O que eu faço com a parte de baixo? Ó, porque os denominadores são iguais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever o 17. E agora eu vou somar a parte de cima. 5 mais 6, 11. Então, 5 sétimos mais 5 17avos mais 6 17avos é a mesma coisa que 11 17avos. Ok? Bom, quando for diferente, o que eu faço então? Eu vou explicar de duas formas diferentes, tá? Primeiro eu tenho um rascunho aqui do meu lado, ó. Eu vou explicar utilizando o método chamado MMC, tá? Que é mínimo múltiplo comum. Então, com os denominadores diferentes, voltando, quando for igual, eu mantenho o denominador e vou somar os numeradores. Quando for diferente, a gente pode estar utilizando o processo do MMC. O que é o MMC? Eu vou pegar os números que estão aqui abaixo, vou colocar eles separados por uma vírgula, vou colocar aqui essa barra na vertical e vou começar a fazer sucessivas divisões por números primos. O primeiro número primo é o número 2. Então 3 dividido por 2, até dá para dividir, só que como vai dar resto, eu vou ter que reescrever o 3. Agora 4 dividido por 2 vai dar 2. Perceba que ainda dá para dividir por 2. O 3 eu reescrevo novamente ele. 2 dividido por 2 deu 1. Agora só nos resta fazer a divisão por 3. E aí 3 dividido por 3 dá 1. E eu reescrevo o número 1. Lembrando que a divisão tem que ser exata, tá? Por isso que eu não dividi o 3 por 2. Senão daria o número com vírgula. Por isso que eu reescrevi ele aqui. Bom, aqui agora, no finalzinho, eu encontrei esses números que estão aqui, ó. Então eu encontrei o número 2, que eu vou multiplicar pelo número 2. Esse é o processo do MMC, tá? E depois eu vou multiplicar pelo número 3. Então assim que vocês fizerem, então vamos recapitular. Denominadores diferentes, pode ser, no caso aqui eu tenho 2 números, mas pode ser com 3, com 4, a quantidade que for, tá? Vou colocar os números aqui, separá-lo por vírgulas, por vírgula no caso, né? E vou fazer sucessivas divisões por números primos, tá? Lembrando que é número primo, é o número que é dividido por 1 e por ele mesmo, tá? Então aqui eu fiz o 3, não deu para dividir por 2, não ia dar número com vírgula, eu reescrevi ele, 4 dividido por 2 deu 2, aí novamente vou fazer uma divisão por 2, reescrevo o número 3 aqui, 2 dividido por 2 deu o número 1 aqui, ó, certo? Aí depois eu fiz a divisão por 3, 3 dividido por 3 deu 1, e eu reescrevi o número 1. A conta vai se encerrar quando aqui embaixo for tudo o número 1, tá? Todos tiverem o número 1. Aí depois no final eu vou pegar esses números e vou fazer a multiplicação entre eles. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, ou seja, o MMC entre 3 e 4 foi o número 12. Aí o processo diz o seguinte, assim que eu achar o valor do MMC entre os números, vou pegar o número que está aqui, vou dividir pela parte de baixo. Então, como que ficaria? Vai ficar o 12 dividido por 3. Isso aqui deu 4, certo? Então, o que eu fiz isso aqui? Eu dividi pelo denominador. Pelo denominador. O resultado, que foi 4, eu vou multiplicar, eu vou fazer a multiplicação pelo numerador. Então, vou pegar aqui o 4 e multiplicar pelo numerador. Qual que é o numerador aqui em cima? É o 1. Então, 4 vezes 1, isso aqui vai ser igual a 4. Então, vamos reescrever ele aqui em cima, ó, 4. Mais
De novo, o mesmo processo. 12 dividido por 4, que vai dar 3. O resultado eu vou multiplicar pelo numerador. 3 vezes 1, 3. Então agora eu vou ter que somar esses dois valores de cima. 4 mais 3, 7. 7 sobre 12. Ok? Então esse, somando 1/3 mais 1/4, deu 7 sobre 12 avos. Então de novo, pessoal, vou fazer o MMC. Assim que eu achar o valor do MMC, eu vou colocar ele no denominador. Depois eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse valor que eu achei do MMC, vou dividir, vou colocar aqui os pontinhos de divisão, vou dividir pelo denominador, o resultado eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo meu numerador. 12 dividido por 3 deu 4, o resultado 4 vezes 1, 4, como está aqui em cima, ó, beleza? O outro, 12 dividido por 4 deu 3. O resultado eu fiz o quê? Multipliquei pelo número de cima. 3 vezes 1, 3. Agora é só somar os dois valores. 4 mais 3, 7. 7, 12 avos. Um outro processo também, que dá para se fazer, que eles chamam, alguns chamam de borboleta, tá? Método borboleta. O que é esse método? Vou fazer aqui direto na lousa, ó. Vou fazer um tracinho aqui. Qual que é esse método borboleta? Multiplico os denominadores. 3 vezes 4, 12. E agora eu faço a multiplicação cruzada, que é como se fosse em x, né? 1 vezes 4, 4, mais 3 vezes 1, 3. E aí agora é só somar 4 mais 3, 7. 7 sobre 12 avos, ok? É claro que alguns vão dizer, professor, se esse método que você fez aqui na lousa, ele é mais rápido, mais prático, para que eu vou usar o MMC? É porque há alguns exercícios que talvez fazendo por esse método borboleta aqui não vai dar, não é que não vai dar certo. Talvez eu não tenha aquela facilidade de entender o exercício, não vai conseguir desenvolver o exercício nesse método aqui, tá? Então por isso que é mais viável aprender as duas formas, tá? Esse aqui eu já vou fazer direto, tá? Então aqui, vou passar um traço aqui, onde eu tenho embaixo 3/5 somado mais 2/6. Multiplico os denominadores, 5 vezes 6, 30, e faço a multiplicação em x, certo? 3 vezes o valor do 6, que dá 18, somados com mais 5 vezes 2, que isso aqui vai ser igual a 10. 18 mais 10, 28, 28 sobre 30, ok? Esse método aqui, no caso com os denominadores iguais ou diferentes, ele também serve para, é o mesmo processo da subtração, tá? Então isso aqui eu vou fazer tanto na adição quanto na subtração. Já retorno o vídeo. Bom, pessoal, retomando aqui a aula, então eu tenho aqui agora a subtração e alguns exercícios, né, ou algumas situações problema, aparece o nome diferença, tá? Ou menos também, e aí, enfim. Operações com frações, quando os denominadores forem iguais e quando for diferentes. Então aqui, ó, quando for subtração, ou diferença, ou menos, tá? Conta de menos, com os denominadores iguais. O que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho 7 oitavos menos 2 oitavos. Faço lá o meu traço aqui, e aí, quando for iguais, eu repito o meu denominador, e vou fazer o que? A operação que está aqui em cima, 7 menos 2, 5. Então, 7 oitavos menos 2 oitavos é igual a 5 oitavos. A parte de baixo aqui agora. Perceba de novo que os denominadores são iguais, tá? Tem o mesmo valor. 10 sobre 11 avos, subtraído de 3 onzeavos. O denominador é igual, eu vou reescrever ele e faço a operação que está aqui em cima. 10 menos 3, 7. Então, 10 onzeavos menos 3 onzeavos é a mesma coisa que 7 onzeavos. Tá, e quando for diferente, o que eu faço? Lembra que agora há pouco eu fiz quando era adição? Eu falei que é o mesmo processo? Então, caso vocês tenham dúvida, dá uma pausa no vídeo e faz também com o processo do MMC, tá? Aqui eu vou fazer já direto, tá? Que é o método borboleta, multiplico os... Lembrando que são diferentes, né? Claro. 3/4 subtraído de 1/2.
ou 3/4 menos 1/2, tá? Diferente os denominadores, multiplica embaixo, 4 vezes 2, 8. E faça a multiplicação agora em x, onde eu tenho 3 multiplicado por 2, que dá 6. Não esqueçam do sinal que é menos. 4 multiplicado por 1, multiplicando 1 em x, né, é igual a 4. Agora eu tenho que 6 menos 4 é igual a 2, 2 sobre 8. Ok? Próximo aqui embaixo, 10 sobre 7 menos 6 sobre 5. Então, lembra, multiplica embaixo, 7 vezes 5, 35. Multiplica agora em x, ou cruzado, tá? Tem uns que falam que é cruzado. 10 vezes 5, 50, menos 7 vezes 6, 42. Agora eu tenho 50 menos 42, 8. 8 sobre 35, ok? Já volto falando sobre multiplicação e divisão. Bom, retomando aqui, pessoal, vamos falar agora sobre multiplicação e divisão envolvendo frações. Lembra, agora há pouco, quando era adição ou subtração, tínhamos que lembrar, né, aquele processo, quando os denominadores eram iguais ou quando eles eram diferentes. Na multiplicação e na divisão, já não precisa ter essa preocupação, entendeu? Porque tanto na multiplicação quanto na divisão, eu não preciso me atentar aos denominadores. Aqui eu vou explicar casos que pode ocorrer, tá? Que nem aqui, ó, 2/5 multiplicado por 1/3. A multiplicação é muito simples. Faça a multiplicação em cima, numerador vezes numerador. Vamos fazer uma barrinha aqui. 2 multiplicado por 1 dá 2. E aí faça a multiplicação embaixo, que é os denominadores. 5 vezes 3, 15. Simples, né? 2/5 multiplicado por 1/3 é igual a 2/15. Agora aqui eu tenho, ó, 4/7 multiplicado por 3. Tá, nesse caso, o que eu faço aqui? A gente costuma falar que quando não tem nada embaixo do número, fazendo operações, né, com frações, a gente passa a barrinha aqui, ó, e coloca o número 1 aqui embaixo para facilitar a nossa vida. E é claro que o processo vai ser igual ao anterior. Numerador vezes numerador, 4 vezes 3, 12. Denominador vezes denominador, 7 vezes 1, 7. 4/7 multiplicado por 3 é a mesma coisa que 12, 7. 12 sobre 7, ok? Divisão de fração. 1/2 dividido por 3/4. Na divisão, ele pode aparecer nesse formato ou nesse formato aqui, pessoal. Tanto faz um quanto o outro. E aí, o processo da divisão, prestem um pouco bem atenção, ele fala o seguinte. Aqui eu tenho a minha primeira fração. Tá, essa parte aqui eu vou chamar de primeira fração. Vamos colocar aqui, ó, primeira. E aqui eu vou chamar de segunda fração. Vou colocar aqui, ó, esse lado de cá, segunda fração. O processo diz o seguinte, divisão de fração. Eu copio a primeira, 1/2, certo? E a segunda fração, o que eu faço com ela? Eu vou inverter. Quem está embaixo sobe. Então perceba, o 4 está no denominador, vai passar a ser numerador. E o que é numerador vai passar a ser denominador. E agora eu faço o processo da multiplicação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, de novo. Divisão de fração. Copio a primeira, como está aqui, ó, 1/2. E a segunda eu faço o quê? Inverto. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Eu faço o processo da multiplicação. 1 vezes 4, 4. E aí 2 vezes 3, 6. Ok? Nesse mesmo formato aqui, ó. A primeira, que é a parte de cima, eu copio, 1/2. E a segunda eu faço o quê? Inverto. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Aí eu faço a multiplicação normal. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Ok? Nesse cantinho aqui agora, eu vou chamar a atenção de vocês. Perceba que essa fração aqui, ó, ela deu 4 sobre 6. Já vou aproveitar para explicar um processo para vocês aqui. Nesse caso aqui, a gente usa um método chamado simplificação de fração. O que é simplificação de fração?
é quando eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, se eu pegar o 4 e dividir por 2, e o 6 dividido por 2, vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Lembrando, tá, que tem que ser, para simplificar uma fração, tem que ser pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. Então isso aqui é a mesma coisa que 2/3. E perceba que aqui agora não dá mais para fazer uma divisão. Então vai ficar 2/3. Ok? Esse outro caso aqui, ó, 12, vamos pôr aqui 12 sobre 7. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui, que isso aqui, perceba que o numerador é maior que o denominador, tá? E tem um nome específico para isso daqui. Tá? Aí vou gravar outros vídeos falando sobre isso daqui, tá? Como que eu faço para deixar uma fração mista, tá? Mas não vou falar sobre isso aqui agora não, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula sobre frações. Depois eu vou começar a gravar vídeo explicando aonde que eu vou empregar, ou como que eu vou utilizar esses métodos aqui para estar respondendo exercícios que envolvam frações. Okay? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora.